Bom, pessoal, eu acabei não mostrando a vocês como é que coloca a base no transformador. E a base ela é muito importante para poder fixar o transformador na chapa, na caixa, no que a gente for colocar. Bom, aí como vocês podem ver no vídeo, né? Eu estou reaproveitando a base do próprio transformador velho, que já era dele mesmo. E eu vou bater para tirar essas lâminas de cima. Bom, o processo ele é bem simples, na verdade. É só bater mesmo com o martelo e essas lâminas elas vão se soltando. Elas são soldadas por baixo, como vocês podem ver, ó. É só dar umas leves pancadas do lado ou do outro, que aí as lâminas vão se soltando da base que era do transformador. Eu vou mostrar para vocês como é que é mais ou menos o processo. Eu vou escorar aqui no transformador e bater com o martelo, ó. Vocês vão vendo que à medida que vai batendo, elas vão se deslocando para o lado ou para o outro. Aí você tem que só virar e bater de um lado e do outro para a solda ela ir se soltando e a lâmina vai se soltando de sua base. Como vocês podem ver aí, ó. Não é tão complicado, é pouca força, não precisa muita. A não ser, claro, né, que você queira tirar rápido, aí pode descer a martelada, que aí sai fora. Bom, pessoal, já retirei todas as lâminas da base, ficou exatamente da seguinte forma, como vocês podem ver. Esses pontos aí que eu tinha marcado é onde fica a solda daquelas lâminas ali. E bom, essa base aí ela tem um porém. Ela é um pouco larga e a caixa que eu vou usar talvez ela não caiba na própria caixa. Aí eu vou dar um jeito de soldar ou então cortar essa lâmina da base para que ela caiba dentro da caixa onde eu vou colocar. A caixa não é tão larga, o problema mesmo vai ser se a base não couber lá dentro, aí eu vou ter que desgastar depois. Mas bom, eu achei o jeito de soldar que era esse aí, ó. A base ela fica um pouco mais no comprido e pode ser que ela caiba na caixa para fechar. Bom, é, agora tem que alinhar com os buracos, como vocês podem ver, eu tô tentando manter alinhado para que os buracos eles não sejam tapados em cima do transformador. E achar da posição certa é fazer a solda. A posição que eu encontrei foi essa aí, como vocês podem ver. Aí é só colocar o transformador em cima, alinhar perfeitamente, ver se os buracos estão todos livres e fazer a solda. Bom, a solda eu vou usar a minha máquina que eu estou montando no canal. Para quem quiser ver os vídeos eu posso deixar na descrição ou então posso deixar nos comentários. Bom, agora é fazer a solda nas laterais do transformador. É só uns pontos, tá, pessoal? Já que o transformador em si, ele não vai ficar vibrando nem balançando, né? Não é ideal. Já por isso, então, não precisa fazer aqueles cordões de solda. Alguns pontos só já resolve. Bom, pessoal, agora aqui vai um pouco da minha indignação, que às vezes o barato sai caro. Eu comprei esse eletrodo, como vocês podem ver, e ele é triste para fazer solda. Ele até faz a solda, o problema é que ele espalha muito a solda e também ele deixa muito mais capa do que solda mesmo na própria estrutura. Vocês vão ver que os pontos que eu estou fazendo no transformador ficou muito, muito ruim. E olha que eu tava caprichando, né? Eu não sei se é porque o eletrodo ele não deve ser usado em carga contínua, não sei se é porque o eletrodo não dá um bom acabamento, mas olha, olha a tristeza de solda que ficou. Eu não curti nem um pouco esse novo eletrodo que eu comprei. Bom, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas eu não estava soldando muito debaixo das bobinas, porque o calor que a máquina gera pode ser que derreta o verniz e comprometa a bobina. Aí, devido a isso, eu não soldei muito debaixo das bobinas. Era mais ali na lateral do transformador, só para a base ficar soldada. Bom, eu fui dar uma olhadinha nos pontos, né? E infelizmente ficou horrível. Aí eu resolvi fazer um cordão, usando o mesmo eletrodo que eu estava usando, já que os meus anteriores tinham acabado. Ó, aí ó, eu tô exibindo melhor a solda, como é que ficou. Eu não gostei do resultado nem um pouco. E olha que eu caprichei bastante. Aí nesse caso eu resolvi fazer o cordão de solda, como vocês estão vendo aí, né? Tô explicando. E bom, é ver se o resultado vai ficar melhor agora, né? Fazendo os cordões de solda. Bom, pessoal, é cada uma que parece duas. Eu peguei o transformador e resolvi fazer a solda utilizando o mesmo eletrodo, como vocês podem ver. E infelizmente a solda não aderiu de forma perfeita. Ela ficou mais casca do que solda. Vocês vão ver o resultado já já quando eu terminar de fazer a solda e mostrar para vocês. Bom, pessoal, agora tá na hora de mostrar a cagada que ficou. Como vocês podem ver, ó, parece que tem solda, mas quando você bate, só tem casca. Só ficou casca. Já o outro lado não, o outro lado pelo menos ficou melhorzinho. Eu vou mostrar pra vocês, ó, do outro lado do transformador, ó como é que ele tá. Essa parte aí, ó, é solda. Ela não sai de jeito nenhum. Agora do outro lado só ficou casca. Apenas casca do eletrodo mesmo. Mas bom, o transformador desse jeito, né, não tem muito problema não, já que ele vai ficar firme, ele não vai ficar se mexendo muito. E também dificilmente esses pontos de solda vão se quebrar assim, né? A não ser que o cliente dê uma queda muito forte no carregador,
sei lá, acabe batendo com ele. Mas ó, como vocês podem ver, ó, ficou o resultado dessa forma aí. Aí eu vou tentar até fazer um reforcinho pra ver se ajuda um pouco, né? Bom, nesse momento aqui do vídeo eu já resolvi logo descer o martelo mesmo, não tava nem aí. Mas bom, esse foi o resultado que ficou o transformador, como vocês podem ver aí, ó. Ficou uma solda melhor, ela não ficou perfeita como eu queria, mas ficou melhor. E eu vou mostrar pra vocês o transformador no seu resultado final, né? Ó, tá desse jeitinho aí, ó. De um lado, vocês podem ver, ficou uma solda melhorzinha. E do outro ficou aquele que vocês viram. Bom, basicamente agora, né, é montar o transformador. Eu vou ensinar vocês a rebobinar no vídeo que vai a seguir. Bom, pessoal, já estou aqui com o transformador na bancada. Peço desculpa a vocês pela poluição, é porque aqui eu estou vendo muitas baterias que eu comprei. E eu não tenho onde deixá-las no momento. É melhor deixar na bancada visível do que deixar por aí espalhadas. Bom, nesse vídeo aqui em si, eu não vou ensinar vocês como é que rebobina. Eu vou mostrar para vocês apenas os tipos de fio e o que deve ser feito antes de rebobinar esse tipo de transformador. Bom, muitos de vocês já devem conhecer esse fio aqui, né? Que é o fio que ele tem capa. É uma capa normal. Esse fio aqui ele é encontrado em casas de material de construção, oficinas e esse tipo de coisa. Esse fio aqui ele pode ser usado. Porém, o que eu aconselho é o seguinte. Antes de usar, desencapa ele, tira toda essa capa e passa uma camada de fita crepe. Eu recomendo a fita crepe no lugar da capa, porque a capa ela resiste a baixa temperatura. Ali nos seus 80, 90 graus, a capa solta e o fio vai fechar curto dentro da bobina. Com a fita crepe é um pouco diferente a história. Obviamente, né, que tem outros tipos de isolante, como o viés, por exemplo, e como o verniz, que é esse segundo tipo de fio aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Ó, esse fio aqui, ele é um fio envernizado, já apropriado para rebobinamento de transformadores e motores. Porém, como o transformador já está selado, passar um fio dessa espessura aqui dentro é muito complicado, porque tem que passar o fio, aí pega pelo outro lado e empurra, e isso pode acabar fazendo com que o verniz ele acabe descascando, obviamente, né? Ele acabe se comprometendo. É por isso que eu recomendo também, nesse tipo de fio, usar a fita crepe. E tem o terceiro tipo de fio, que é o que eu prefiro usar, né? No caso, eu trabalho aqui muito com sucata. E o fio que eu vou usar vai ser desse estilo aqui, ó, como vocês podem ver. Para quem não sabe, esse tipo de fio aqui, ele é o fio retirado de bobinas de transformadores de forno micro-ondas mesmo. Só que no caso essa aqui, ó, essa bobina ela torrou. Vocês podem ver, não? Ela torrou e o fio ele tá mais exposto do que com verniz. Tem algum problema usar dessa forma? Tem. É por isso que eu uso com a fita crepe. Normalmente eu pego vários fios desses aqui, ó, de retirados de bobina de forno micro-ondas mesmo. Coloco esticado o fio, estico ele bem e depois tranço várias pernas até conseguir um fio aí de uma espessura legal, como por exemplo esse aqui, ó. Trançar para ficar mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aí fica um fio legal, né, para rebobinar. E depois disso, né, coloca fita crepe em volta do fio para depois rebobinar no transformador. Ah, mas não é perigoso? Bom, se for mal feito, sim, é perigoso. Mas até hoje eu faço desse jeito aqui, utilizando fita crepe como isolação. O único transformador até hoje que deu defeito foi o da minha máquina de solda, e é porque eu forcei ela, eu forcei demais. O transformador ali passou fácil de 130, 140 graus. E devido a isso eu até rompi um pouco da isolação da bobina do primário. Mas bom, isso não vem ao caso agora, né? Basicamente, se você souber usar direitinho e do jeito que eu vou mostrar pra vocês, o transformador ele fica bem feito, ele fica bem construído. Bom, antes de mostrar o rebobinamento, eu quero mostrar pra vocês uma outra coisa que tem que ser feita. Tá vendo aqui, ó, essas partes do transformador? Elas são um pouco afiadas, e isso aqui não é legal para quando for rebobinar o fio, porque no que você está enrolando, né, pode ser que o fio raspe aqui e isso acabe tirando a fita crepe, tirando o verniz, tirando um fio com capa, que é o que eu não recomendo usar de jeito nenhum. Mas bom, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte: pega a fita crepe, passa aqui em volta na parte do núcleo do transformador, que é essa parte aqui do centro, vocês podem ver. Passa a fita crepe em volta aqui. Eu vou passar uma camada e mostrar para vocês. Bom, pessoal, eu passei uma camada aqui só para vocês terem uma ideia de como é. É só apenas uma volta de fita. Ela começa de qualquer um dos lados, né? E termina no mesmo lado que começou. E, bom, é só uma camada mesmo. Aí depois coloca outra, outra, outra. E até preencher, né, todo o núcleo. Ah, e pessoal, outro detalhe também importante. Na minha máquina de solda, para quem não sabe,
Eu fiz aqui o isolamento dessas bobinas aqui, ó. Porque quando o transformador, né, ele está trabalhando, ele aquece. Quando ele aquece, o material que é usado nele, o alumínio, o fio de cobre, ele aquece também. Consequentemente, o fio se expande. No que ele se expande, ele pode acabar, ele pode acabar no caso, né, se unindo tanto a esse fio aqui que ele pode acabar até descascando só na sua expansão. E devido a isso, eu aconselho aqui passar uma camada protetora de fita crepe também, se for o caso, né? Eu normalmente uso de fita crepe, é só fazer isso aqui, ó. Passar duas, três camadas de fita crepe aqui e fica da hora. Passar nesse lado, no outro e na outra bobina também. Tem que ser em todos os lados. Mas bom, basicamente é isolar ele todo com a fita crepe, como vocês podem ver. Eu vou fazer a isolação toda e mostrar para vocês a isolação das bobinas. Bom pessoal, ficou da seguinte forma aqui a isolação. É apenas uma camada de fita, porque aqui vamos passar outro tipo de isolante, que é um isolante mais apropriado. Aqui agora eu vou colocar fita para proteger as bobinas. Basicamente é só isso, pessoal. Passa um pouco de fita, coloca. Vocês podem ver. E o excesso vai ser cortado com uma tesoura. Ó, vem aqui com uma tesoura. Não corta muito próximo da beirada para não atingir a bobina. E deixa assim. Basicamente é isso. Repete o processo do outro lado. E faz o mesmo processo do outro lado e na bobina de cima. Bom pessoal, ficou da seguinte forma como vocês podem ver. O transformador ele já está quase pronto, ainda não está certo para rebobinar. Porém, eu vou ensinar vocês uma forma mais rápida, digamos assim, para saber a quantidade de espigas certas na saída. Não é tão preciso quanto o cálculo normal, como vocês podem ver, ó. Que é calculando através das áreas, a constante, a entrada da C, a saída, essas coisas assim. Tudo isso aqui, né, requer uma precisão maior. Nesse caso aqui, a precisão é bem maior. Porém, nessa outra forma que eu vou ensinar vocês, ela não é tão precisa, claro, mas ela é mais simples de se fazer, né? Se você tem uma pequena noção de matemática, você consegue fazer aí tranquilão. Bom, o primeiro passo que a gente vai ter que fazer é ligar esse transformador na rede e enrolar algumas espigas de um fio qualquer. Pode ser fio assim ou pode ser um fio invernizado. Preferencialmente um fio que já esteja isolado. E vamos enrolar voltas até achar 1 volt de tensão. Vocês vão entender mais ou menos o que eu quero explicar já já. Bom pessoal, que ele já está ligado direto na rede. Lembrando tá, que com energia não se brinca. Eu faço esse tipo de teste, mostro para vocês em vídeo porque eu tomo muito cuidado, eu já tenho uma certa experiência na área. Para quem não tem, ou para até quem já tem muito mais experiência do que eu aconselho tomar cuidado, né? Porque com energia elétrica não se dá para brincar de jeito nenhum. Bom, primeiro passo, né? Eu vou enrolar aqui uma volta desse fio aqui pelo transformador. Eu vou enrolar apenas uma. Bom, pessoal, tem apenas ali uma volta enrolada. Eu coloquei aqui o teste ligado na escala de carga alternada. E vamos ver quanto tem de tensão aqui, ó. Temos aí 0,2 volts. 0,2. Ou seja, a gente precisa de quase 5 voltas mais ou menos para dar 1 volt. O cálculo não se torna tão preciso porque se eu enrolar aqui 5 voltas vai passar de 1 volt. Ó, eu vou enrolar apenas 3 para vocês verem o resultado que fica. Bom pessoal, eu enrolei exatamente 3 voltas, ó, como vocês podem ver. Aqui é a entrada, aí ó, dá uma volta, dá duas e aqui é o fio que está saindo na terceira volta. Lembra que estava dando 0,02? Agora quanto é que está dando? Mais de 1 volt. Ou seja, o cálculo da regra de 3 ele é um pouco mais preciso quando você está mais próximo da tensão que você quer. Como aqui o objetivo é fazer um carregador de baterias ou uma fonte automotiva, precisamos aí de pelo menos 11 a 12 volts. Bom, a ideia aqui é a seguinte, não sei se vocês vão entender. Vamos pegar essas 3 voltas aqui, né, e arredondar para 1,3 volts. A ideia aqui agora é a seguinte, é fazer uma regra de 3. Como é que vamos fazer a regra de 3? Vou mostrar para vocês. Bom, pessoal, o método que eu vou usar para calcular é a regra de 3. É um tipo de cálculo, né, utilizado no ensino médio. Eu acho que é no ensino médio mesmo. Bom, a ideia aqui é a seguinte, na regra de 3, nós temos 3 valores definidos e uma incógnita. Através dos 3 valores definidos, calculamos a incógnita. Bom, a nossa incógnita é a quantidade de voltas que será necessário para ter 12 volts de tensão. Sabemos que 3 voltas, peraí, 3 voltas
deu uma tensão de aproximadamente 1,2. Eu vou fazer o cálculo com 1,3. 3 voltas deu uma tensão de aproximadamente 1,3. Isso aqui é só um arredondamento. Queremos saber quantas voltas, X, equivale a 12 volts. Aqui ó, são a tensão e aqui a quantidade de voltas, voltas ou espigas. Multiplicamos cruzado. Temos 36 dividido por 1,3x. Fazendo de cabeça aí vai dar uns 27,69 aproximadamente. Como não dá para enrolar 0,69 voltas, né, nesse tipo de transformador, dá para enrolar ou meia volta ou uma volta completa. Então vamos colocar para aproximadamente 27,5. No caso aqui a quantidade de voltas para atingir 12 volts com aqui sendo 1,3. Sendo 1,2 fica mais fácil ainda. Aqui seria X, aqui seria os 12 volts. Ó, multiplicando cruzado, temos 36 dividido por 1,2. Isso aqui vai dar 30. Bom, basicamente, temos 30 voltas ou 27,5. Eu prefiro apostar que 27 voltas e meio vai dar 12, inclusive até vai passar de 12 volts. Bom, essa aqui é o valor que eu acredito que é mais preciso. Apesar de que lá no teste, né, deu 1,2 volts aproximadamente, só que eu confio mais no 1,3. Bom, temos agora o total de voltas que é necessário para que esse transformador com 27 voltas,69, né, ou 27 voltas e meia, aí aproximando, atinja 12 volts de tensão. Para fazer o tira-teima, eu vou fazer o seguinte. No próximo vídeo eu vou fazer a isolação e já vou vir com o fio preparado, que é o fio trançado, mais a fita creper. Ou então vou mostrar para vocês como é que é uma parte da trança e a fita creper e rebobinar o transformador para mostrar para vocês como é que vai ser, se vai ser realmente esse total de voltas aqui ou esse. Mas basicamente é isso aí, ó, que vocês estão vendo. Regra de 3, não é tão complicado. E o transformador. Eu vou mostrar para vocês o tipo de fio que vou usar. Talvez eu não mostre a trança toda, porque é uma parte bem chata de fazer. Eu faço manual, aí isso gera muito tempo, desgaste do meus dedos, olha como é que eles ficam. Isso aqui são cortes justamente trançando fio. Vocês podem ver. Mas bom, esse é o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo eu vou fazer a segunda isolação do transformador. Vou mostrar o tipo de fio e talvez eu já comece até o rebobinamento dele. E é isso, pessoal. Valeu!